Você tá cansado de ver todo mundo tirando férias, indo viajar todo ano, várias vezes no ano, e você não sai de casa, não sai do lugar? Então vem comigo que eu vou te mostrar como comprar passagem aérea barata. Esse daqui vai ser o guia completo com todas as dicas que você precisa. Então já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e bora comigo aprender mais de como comprar passagem aérea barata. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você todas as estratégias que eu uso real há muitos anos para poder comprar passagem aérea um pouco mais em conta. Então assim, na verdade, tudo faz parte de um planejamento e também de alguns hacks, algumas dicas que se você usar, você vai ver a diferença que faz para você conseguir comprar passagem aérea mais em conta. No final ainda vou te explicar como funciona a plataforma da Flip Milhas para você também economizar comprando passagem com milhas sem necessariamente ter milhas. Então isso é uma outra dica bem legal, vai ficar mais pro final. Então, primeiro de tudo, você precisa entender como funciona o preço das passagens aéreas. Na verdade, elas flutuam muito, até várias vezes no mesmo dia, então não tem essa de essa semana ou esse mês esse valor é esse e vai ficar por esse valor mesmo. Não, na verdade, as passagens aéreas flutuam muito de acordo com demanda, de acordo com promoção, de acordo com data, alta temporada ou não, então tem muitas variações. Por isso, nunca confie no primeiro preço que aparecer. Se você, a não ser que seja uma urgência, e você realmente precise daquela passagem naquele momento, dá uma pesquisada por pelo menos uma semana, em todos os dias da semana, para você ver, você vai entender essa variação e para você aproveitar a passagem no dia que ela estiver mais barata, porque vai variar, acredita em mim. Fora aquele mito, de que terça-feira é o melhor dia para comprar passagem aérea, não sei se vocês já ouviram isso, mas é de fato um mito, isso não existe, Na verdade, tinha algumas companhias aéreas que faziam promoção em dias específicos e até hoje tem, às vezes a Gol faz o Madrugol, a Azul também tem algumas promoções de madrugada de vez em quando, mas assim, é pontual e não é assim toda terça-feira, não tem nada disso. Então a dica número 2, use os comparadores certos. Na verdade, comparador de preço de passagem vai te dar vai abrir a sua cabeça para muitas outras oportunidades, para outras possibilidades. Eu uso principalmente o Google Flights, o Kayak e o Skyscanner. Então já anota esses três que ajudam muito a pesquisar preço de passagem. Cada um tem meio que uma característica diferente, às vezes você se identifica mais com um ou com outro. Na experiência do usuário mesmo ali, enquanto você estiver usando, às vezes o app de um você gosta mais, de uma interface ou de outra, mas todos têm basicamente a mesma ideia, que é justamente te dar os valores em várias companhias aéreas ao mesmo tempo e você consegue comparar os valores. Normalmente ele mostra ali do mais recomendado, mas você também pode filtrar do mais barato para o mais caro. Enfim, dá para filtrar de várias outras formas. E uma coisa que eu gosto bastante neles é o alerta. Então você está pesquisando uma rota em específica, você coloca lá o alerta e você deixa por algum tempo, uma semana, duas ou até mais de mês, se você não tiver pressa nessa passagem, e ele vai monitorar o valor das passagens dia a dia. Então você vai ter lá um aumento, uma diminuição. O Kayak, por exemplo, ele te dá um histórico do valor da passagem nos últimos meses. Então você consegue ver se nesse momento que você está vendo, segundo o histórico dessa mesma passagem, está num bom valor ou não para comprar. E, por exemplo, o Skyscanner ele é bem rápido, então também tem esse alerta que você consegue usar para te mostrar quando a passagem estiver mais em conta. Tem também a função explorar, que você coloca da sua cidade para onde você quiser. Às vezes você não tem ideia de onde ir, mas você tem a data que você precisa ir, então ele vai te dar as opções mais em conta naquele período. Então, para várias situações, eles são muito bons. Então, anotem e usem os comparadores de preço que vão ajudar vocês demais. E é bom usar pelo menos 2 desses buscadores, porque alguns às vezes têm parceria com companhia aérea, então vão mostrar valores diferentes em determinados momentos, ou às vezes tem algumas passagens que estão já separadas para buscadores como esse em uma plataforma, e então acaba dando valores diferentes entre uma e outra, pode acontecer. Então, dica número 3, seja flexível nas datas e destinos. Claro que se você quiser ir para um lugar específico, é bom ir fazendo uma pesquisa para ver
em que momento é mais barato ir para lá. Isso não significa que você precisa ir na baixíssima temporada, porque tem lugar que a baixa temporada é porque aquele lugar não é bom de visitar naquela época. Então tem que ficar atento a isso também. Quando você for pesquisar, vê se naquela época que está mais barato, não está só mais barato à toa. Às vezes é porque naquele lugar chove muito naquela época do ano, por exemplo. Ou às vezes é um inverno muito rigoroso. Por exemplo, na Europa os valores costumam ser mais em conta ali entre dezembro, janeiro e fevereiro, que é o período mais frio, né? Se você for no verão europeu, a passagem dispara, porque é quando todo mundo quer estar lá, então tem essas diferenças. E se você for flexível também no lugar de saída, por exemplo, ao invés de sair só de São Paulo, você pesquisar saindo de Belo Horizonte ou saindo do Rio de Janeiro, pode ser que você encontre valores muito bons para o Caribe, por exemplo. Então, se você quiser ir para Curaçao, a Azul tem voo direto saindo de Belo Horizonte para Curaçao, mas se eu não me engano não tem de Campinas. O de Campinas faz, inclusive, conexão em BH e depois sobe. Então, tem essas diferenças que, às vezes, você pode pesquisar de uma outra forma e encontrar um resultado diferente. Dica número 4. Compre com antecedência, mas não tanto. Aí é que tá a diferença. Tem muita gente que acha que, vou comprar 2 anos antes uma passagem para a Europa e vai estar super mais barato. Não é bem assim. Até, inclusive, para voos nacionais, eu recomendo ali entre 1 e 3 meses de antecedência, e para passagens internacionais, pelo menos 6 meses ali de antecedência. De 6 meses a 1 ano normalmente é um bom período. O que eu sugiro é, pelo menos com 1 ano de antecedência, você já ir fazendo aquela pesquisa que eu comentei com vocês e ir olhando meio que semana a semana, mês a mês, assim, e acompanhando mesmo o valor. Se você comprar com muita antecedência, por exemplo, mais de 10 meses ou mais de 1 ano, você vai pagar o valor cheio, porque as companhias aéreas ainda não lançaram as promoções. Assim, é a primeira tarifa que tem daquele trajeto, né, daquele voo. Então, você vai ser ali um dos primeiros a pagar o valor cheio. E deixar para a última hora também não é a melhor opção, porque os assentos já estão quase cheios e o algoritmo manda os valores lá para cima. A quinta dica é um pouco polêmica, porque é justamente algo que algumas pessoas não acreditam, outras sim. Por via das dúvidas, eu acabo fazendo dessa forma porque, vai saber, mas é a navegação anônima. Você, normalmente navegando no modo anônimo, você vai ter menos informação daquela mesma passagem sendo entregue pro algoritmo, enfim, para os sites que você está pesquisando. Quando você está repetindo uma busca incessantemente, você vai ver que você vai começar a receber mais e-mail de marketing daquele destino, ou daquele voo, ou daquela companhia aérea, porque eles já entenderam que você está pesquisando aquele destino. Mas assim, ao mesmo tempo, se for ter promoção, vai ter promoção para todo mundo. Então, eu acredito mais ou menos nessa aqui, mas se você tiver com receio, às vezes a navegação anônima ajuda, pelo menos nesse primeiro momento de pesquisa, fazer todas as pesquisas que você precisar sem se preocupar, nos navegadores e nas companhias aéreas estarem pegando as informações de que você precisa dessa passagem. Dica número 6, considere conexões e aeroportos secundários. Isso daqui vai fazer você economizar muito dinheiro. Obviamente que você tem que ter bastante disposição para fazer conexão aí, dependendo da conexão que for, mas as conexões podem reduzir em até 40% o valor da sua passagem aérea. Então, assim, às vezes vale a pena considerar uma conexão num lugar em que você pode conhecer a cidade. Então, por exemplo, às vezes uma conexão em Londres que vai baratear a sua passagem, mas são 12 horas em Londres. Pô, por que não conhecer Londres, né? O mesmo com Doha, o mesmo com Dubai. Então, às vezes você aproveita para conhecer um outro destino fazendo essa conexão. E também algumas companhias aéreas oferecem um stopover, né? De 2, 3, até 5 ou 7 dias. No Panamá, a Copa Airlines faz muito isso, né? Você fazer ali a conexão no Panamá, ficar uns dias, conhecer o Panamá e aí ir para um outro lugar do Caribe, América do Norte, enfim. Tem isso em Doha, tem isso em Dubai. Então, com cada companhia aérea você consegue, às vezes, fazer um stopover, né? Ficar alguns dias e conhecer aquele lugar. E quanto aos aeroportos secundários, o que você consegue fazer, isso acontece bastante na Europa. Você pegar voos low cost, às vezes uma companhia aérea low cost como a Ryanair, por exemplo, ou a Wizz Air, ou a EasyJet, você voa para aeroportos secundários. Aí você, óbvio, você precisa equiparar ali o valor das passagens, porque você vai gastar um pouco mais com transporte para sair desses aeroportos secundários. Mas, por exemplo, ao invés de voar direto para Barcelona, você pode voar para Girona, que é ali próximo, e você pega um ônibus ou um transporte
para chegar na cidade. Em Milão tem o Malpensa, por exemplo, que é um aeroporto secundário. Em Londres tem o Heathrow, se eu não me engano, tem o Stansted, tem vários aeroportos diferentes daquele principal, que às vezes você consegue economizar. Se a economia for equivalente ou superior a pegar um transporte, né, considerando já o transporte para a cidade, se você tiver tempo, você vai conseguir economizar bastante. E aqui por último, mas não menos importante, é a dica extra, a 7ª dica, que é comprar milhas mesmo sem ter milhas. Então é isso que a plataforma da Flip Milhas faz. Não sei se você conhece, mas muita gente não conhece essa plataforma. E na verdade o que eles fazem é conectar pessoas que têm milhas e querem vender, não vão usar essas milhas, com pessoas que querem comprar passagem mais barato usando essas milhas dessas pessoas. Então eles fazem meio que esse intermédio, você compra a sua passagem com as milhas dessas pessoas. E aqui acaba ficando ainda mais barato que no próprio valor da companhia aérea, porque você coloca lá o destino, você faz uma pesquisa como se fosse no site da companhia aérea ou nesses buscadores que eu comentei, e aí vai aparecer algumas passagens com valor mais em conta, muitas vezes, do que na própria companhia aérea. Porque essas pessoas estão vendendo essas milhas com valor abaixo do mercado, então fica mais em conta a passagem para você. Tudo é feito de forma segura e legal, a passagem é emitida no seu nome, você tem o código localizador, também pode selecionar bagagem, mudar a senha, da mesma maneira que se fosse comprar o voo na companhia aérea. Então, por exemplo, uma passagem de São Paulo para Lisboa, que pode custar até R$6.000, você pode encontrar na Flip Milhas por R$3.000 ou até R$4.000. Para Foz do Iguaçu, que eu fui recentemente e eu paguei mais ou menos R$1.200, eu vi que lá no site da Flip Milhas estava entre 700 e 800 pela mesma companhia aérea. Então, assim... Pena que eu vi depois, mas fiquei naquela de, poxa, poderia ter visto isso antes. E além disso, você pode simular o valor no site, como eu falei, como num site normal de companhia aérea, e ver se faz mais sentido comprar por ele ou não. Porque nem sempre ele vai estar mais em conta, né, do que os outros sites que eu falei, mas na grande maioria das vezes, nas pesquisas que eu já fiz, pelo menos ele mostrou que sim. Então agora você já sabe comparar preços, ser mais flexível e usar ferramentas como as que eu falei, inclusive a Flip Milhas, para pagar ainda menos na sua passagem aérea. E se você quiser testar a plataforma, né, ver o passo a passo de como utilizar essa plataforma, eu vou deixar o QR Code aqui para vocês acessarem e tem o meu cupom ainda, que é César por aí, que dá ainda mais desconto para você garantir essa passagem aérea por lá. E viajar mais barato é possível sim, é só saber procurar, saber das dicas, saber dos hacks. Eu espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se sim, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê por aí, até um próximo vídeo. Tchau!